Olá, alunos! Vamos realizar a correção da nossa aula realizada essa semana. Na nossa primeira questão, eu apresentei para vocês uma tabela que ia de 8 até 40 e eu perguntava quais eram os números dessa tabela que eram múltiplos de 4, né? Ou seja, quais eram os números que a gente poderia dividir por 4 em partes iguais e que não iria sobrar resto. Então, os números seriam 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. São esses os números na tabela de 8 até 40 que são múltiplos de 8, ou seja, que se dividem em partes iguais por 4. São múltiplos de 4 que se dividem em partes iguais por 4, certo? No segundo quesito, eu perguntei quais números desse conjunto, 100, 101, até o número 110, são divisíveis por 2, né? E aí eu expliquei que, para que o número seja divisível por 2, ele tem que ser par. Se ele é par, ele termina em 0, ele termina em 2, ele termina em 4, ele termina em 6, ele termina em 8 e ele termina em 0, né? Então, os números que nós tínhamos seriam 100, 104, 106, 108 e 110. Né? Então, esses seriam aí os 5 números desse conjunto de números que são divisíveis por 2. Aí, já no terceiro quesito, eu exigi um pouquinho mais da atenção de vocês, não é? Porque eu tinha 3 números e eu queria saber quais deles eram divisíveis por 6. Para isso, antes ele precisa dividir por 2, ele precisa dividir por 3. Para ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, todos eles são pares. Ó, terminou em 2, é par. Terminou em 6, é par. Terminou em 0, é par. Então, eu teria que agora fazer o somatório, né? Fazer a soma para identificar. Aí eu tenho 1 mais 9, que é 10, mais 5, que é 15, 15 mais 2 é 17. Então, 17 não se divide por 3. Então, 1952 não é o número que eu estou procurando. Vamos para 1956. 1 mais 9 é 10. 10 mais 5 é 15. E 15 mais 6 é 21. 21 se divide por 3. Então, 1956 dá certo. Agora vamos ver 1950. 1 mais 9 é 10, mais 5 é 15. Então, 1950 também se divide por 3. Automaticamente, o número que se divide por 2 e por 3 também dá para dividir por 6, que são 1956 e 1950. Ok? Espero que vocês tenham conseguido acertar essas primeiras questões, que é mais uma questão de atenção, né? Fechando aí esse contexto de números múltiplos, divisores e primos. Nosso quarto quesito, nós vimos a gestação média aí dos animais, né? O tempo que eles demoram para ter um filhote. E aí eu quero saber quais dessas gestações desses animais são divisíveis por 3. Então, para isso, a gente precisa somar. O camelo demora 406 dias. Quando eu somo 4 mais 6, eu acho 10. E 10 não é um número múltiplo de 3, certo? Então, ele não me serve. O camelo não me serve. Vamos ao hipopótamo, né? O hipopótamo demora 240 dias. Quando eu somo 2 mais 4, dá 6. 6 mais 0 dá 6. Então, 6 se divide por 3. Então, o hipopótamo, a gente marca, a gente anota lá no nosso caderno, hipopótamo, né? O nosso primeiro animal que a gente achou. Vamos seguindo. Agora, o rinoceronte. O rinoceronte é 560 dias. 5 mais 6 são 11. 11
não se divide por 3. Então, rinoceronte não entra na nossa lista. Vamos para o tigre. O tigre é 105 dias. 1 mais 5 são 6. E 6 se divide por 3. Então, o tigre marca X. Ele vem para a nossa lista, tá? Então, eu aqui estou marcando X porque eu tenho a imagem, né? O de vocês, vocês vão colocar os nomes aí no caderno de vocês, certo? Corrigir para ver se você colocou o nome do animal correto. Vamos agora para o nosso elefante indiano. Nosso elefante indiano passa 645 dias para dar origem a um bebê. Somando 6 mais 2 é 8. 8 mais 4 são 12. 12 se divide por 3? Se divide. Então, significa dizer que o nosso elefante indiano, a gente marca X e anota no caderno. Vamos ao nosso pinguim, né? O pinguim são 63 dias. Quando eu somo 6 mais 3, eu acho 9. E 9 se divide em partes iguais por 3, tá? Então, eu marco o X no meu pinguim e anoto lá no meu caderno. O nosso albatroz tem 79 dias para dar origem a um filhotinho, né? Somando 7 mais 9, nós temos 16. 16 se divide por 3? Não, não se divide. Então, o albatroz não entra lá no nosso caderno. A zebra demora 365 dias, né? Ela passou o ano inteiro gestante. Somando 3 e 6 são 9. 9 mais 5 dá 14. 14 se divide por 3? Não, não se divide por 3. Então, a zebra também não entra lá no nosso caderno. A tartaruga marinha demora 55 dias. 5 mais 5 são 10. 10 se divide por 3? Não, não. Então, tartaruga marinha também não vai. Leão marinho, 365 dias. Somando 3 mais 5 dá 8. E 8 também não se divide por 3. Então, o leão marinho também não vai para o nosso caderno, certo? Então, dentro do grupo dos animais que me foram apresentados, os animais que têm aí um período médio de gestação que é divisível por 3 seria o nosso hipopótamo, o tigre, o elefante indiano e o pinguim, ok? Espero que vocês tenham conseguido acertar e descobrir os nossos 4 animais. Agora vamos tentar descobrir o desafio da casa de Pedrinho, né? Eu já dei uma pista a vocês. A gente começou fazendo por 380 e a gente viu que não funcionou, não foi? Siga aí as dicas abaixo e descubra qual é o número completo da casa de Pedrinho. A gente viu que são o número de 3 algarismos, não é isso? Ele é um número par, então eu já disse a vocês quais são as finalizações dele. Ou ele é 300, a gente fez 380, a gente viu que não deu certo, não é isso? Então, aqui, 380 a gente viu que não deu certo. 382, 384, 386, 388. Esses seriam os números que a gente teria para testar, para descobrir. Por quê? Como ele disse que ele é um número de 3 algarismos, a gente fecha só faltando aqui a casa das unidades. Se ele é um número par, obrigatoriamente ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? E aí o critério que a gente vai utilizar é só a questão dele ser ou não divisível por 3. Quando a gente fez 380, a gente soma 3 mais 8, que dá 11. 11 não é divisível por 3, então 380 está errado. Aí a gente vai para 382. 3 mais 8 são 11. 11 mais 2 dá 13. Também está errado, não dá. 384 eu tenho 3 mais 8, que é 11. 11 mais 4 dá 15. E 15 se divide por 3. 384 está certo. 386. 3 e 6. 3 e 8 são 11.
11 mais 6 dá 17. Também está errado. 388 seria 3 mais 8, 11. 11 com 8 dá 19. Também não funciona. Então, significa dizer que o número da casa de Pedrinho é 384. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido responder às nossas atividades. Com essa aula, a gente encerra o nosso ciclo sobre números múltiplos, divisores, primos, compostos, certo? A partir da semana que vem, a gente já inicia um novo assunto matemático. Então, continuem focados nos estudos e a gente se vê semana que vem.